Nessa aula vamos falar de prestações previdenciárias. As prestações previdenciárias, elas estão na Lei 8.213, no artigo 18, tá? O artigo 18, ele nos diz o seguinte, que o regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações devidas, inclusive, em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços. Nós já sabemos que o artigo 201 da Constituição Federal, ele teve a sua redação alterada pela emenda constitucional número 20, e onde no texto dizia, né, que seriam cobertos eventos de doença, invalidez e morte, inclusive por acidente de trabalho, se tirou esse inclusive por acidente de trabalho na nova redação e se incluiu um parágrafo nesse artigo 201 dizendo que a cobertura do acidente de trabalho seria realizada de forma conjunta pelo, poder público através do INSS e pela iniciativa privada, portanto, pelas seguradoras privadas. Só que isso que está na Constituição, essa autorização de que as seguradoras privadas já poderiam estar atuando na cobertura do acidente de trabalho, não foi regulamentada, tá? No caso, nós temos o INSS ainda hoje, através do regime geral, de previdência, proporcionando cobertura para situações de morte, doença, invalidez, inclusive por acidente de trabalho. Ou seja, como não houve regulamentação desse parágrafo da Constituição, ainda hoje é o INSS que toma conta de tudo que diz respeito ao acidente de trabalho. O trabalhador se acidenta, quem é que vai pagar auxílio-doença? O INSS. O trabalhador ficou inválido por conta de um acidente, quem é que vai pagar a aposentadoria por invalidez acidentária? O INSS. O trabalhador faleceu em decorrência do acidente, quem vai pagar a pensão por morte acidentária para a família dele? O INSS, tá certo? Então, vamos lá. Então, o regime geral compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente de trabalho, expressas em benefícios e serviços. E aqui se divide em prestações que são devidas ao segurado e no próximo em prestações que são devidas aos dependentes e no terceiro momento aos segurados e seus dependentes. Então, vamos lá. O que a Previdência assegura aos segurados? O que a Previdência, tem de prestações destinadas ao segurado? Então, aqui nós temos vários benefícios. A aposentadoria por invalidez, e eu chamo a atenção para vocês, para o seguinte aspecto. Se a invalidez foi provocada por doenças ou por um acidente comum, eu vou dizer que essa aposentadoria por invalidez, ela é comum ou previdenciária. Mas se a invalidez resultou de um acidente de trabalho, eu vou dizer que a espécie de benefício é uma aposentadoria por invalidez acidentária. Então, a aposentadoria por invalidez é um benefício concedido pela Previdência Social, tá? Aquele que ficou incapaz permanentemente para o trabalho. Tá? É uma incapacidade permanente insuscetível de reabilitação para outra atividade que assegure o sustento desse indivíduo. A aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade é um benefício concedido aos segurados quando eles se encontram em idade avançada, obviamente, desde que tendo aquele número mínimo de contribuições, que é de 180 contribuições. E para os segurados especiais, 180 meses de atividade rural. Então, a aposentadoria por idade, ela é concedida quando o homem, tendo a carência, completa 65 anos, a mulher 60. Mas se forem trabalhadores rurais, se forem, garimpeiros que exerçam atividade em regime de economia familiar, essa idade será reduzida. O homem se aposenta aos 60, a mulher aos 55 anos de idade. E com a Lei Complementar 142, aquele segurado ou segurada que seja uma pessoa com deficiência, também terá essa opção de se aposentar por idade com redução de 5 anos. A gente vai examinar isso com detalhes mais à frente. Temos a aposentadoria por tempo de contribuição, até que, enfim, a lei
para de falar de aposentadoria por tempo de serviço. A lei foi alterada, a Lei 8.213, pela Lei Complementar 123, e a Lei Complementar 123 tirou daí a redação que tinha aposentadoria por tempo de serviço. E olha aqui, gente, a Lei Complementar 123 fez isso em 2006. Significa que da emenda 20 de 98 até o momento aí, dezembro de 2006, a redação que estava aí era que o direito era o benefício de aposentadoria por tempo de serviço. Foi só em 2006 que se altera a redação e se coloca aí a aposentadoria por tempo de contribuição. Não existe mais aposentadoria por tempo de serviço. Tá? Quem entra a partir de 98, tá, vai se aposentar por tempo de contribuição. Quem já estava lá em 98 pode aproveitar períodos de tempo de serviço, como se tempo de contribuição fosse até 98, e juntar para se aposentar por tempo de contribuição. O benefício concedido hoje pelo regime geral é a aposentadoria por tempo de contribuição. Temos ainda a aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial, ela também é prevista na Constituição, nós já vimos que lá na Constituição tem uma disposição dizendo o seguinte: é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos segurados do regime geral, exceto no caso daquelas pessoas que exerçam atividades sob condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física e as pessoas com deficiência. Então, nós temos, isso inclusive na Constituição, nós temos que deve ser regulamentado esse direito por lei complementar. Direito à aposentadoria especial deve ser regulamentado por lei complementar. No caso da aposentadoria especial para aqueles que têm exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, ela ainda hoje é regulamentada na própria Lei 8.213, porque a emenda 20 determinou que enquanto não se publicasse lei complementar, tá, se aprovasse uma lei complementar tratando da aposentadoria especial desses trabalhadores, que se continuaria utilizando as disposições da Lei 8.213, especificamente artigos 57 e 58. Então, a aposentadoria especial para segurados que tenham exposição a agente nocivo à saúde ou integridade física, você encontra as regras na Lei 8.213. Enquanto não sair lei complementar, é assim. Mas os segurados, que sejam pessoas com deficiência, esses segurados têm, hoje uma lei complementar, que é a Lei Complementar 142, que trata da redução do tempo de contribuição para esse segmento, que depende do grau da deficiência. A deficiência é média, ela é alta, média, ou grave, média, ou ela é leve. Isso vai determinar maior ou menor redução do tempo para se aposentar, tá? Então, a aposentadoria especial é uma aposentadoria concedida em menor período de tempo. Quem está trabalhando com exposição a agente nocivo de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, vai ter direito a se aposentar desde que comprove isso através da apresentação de um perfil profissiográfico previdenciário. Esses indivíduos que trabalham com exposição permanente a agentes nocivos vão poder se aposentar com 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição. Tá? Já para os portadores de deficiência, a gente vai ter, as pessoas com deficiência, a gente vai ter a chance de examinar mais adiante o que nos traz a Lei Complementar 142. Nós temos também o benefício de auxílio-doença, tá? Que é um benefício também que pode ser classificado como auxílio-doença comum ou previdenciário, ou então esse auxílio-doença pode ser acidentário. E os benefícios por incapacidade acidentária são aqueles onde a incapacidade resultou de um acidente de trabalho, de um acidente de trajeto, de um acidente típico de trajeto, situações a eles equiparadas e doenças do trabalho ou profissionais. Salário família é um benefício concedido a trabalhadores de baixa renda. E, inclusive, nós vamos descobrir que é um benefício que muitas vezes vai ser pago a aposentados de baixa renda. Salário maternidade, tendo em vista o parto antecipado ou não, o aborto não criminoso
e também a adoção de criança até 8 anos, a Previdência vai garantir o pagamento de um salário maternidade. Quando é uma empregada, mãe biológica, a empresa é que paga e depois ela vai se reembolsar junto ao INSS. Nos demais casos, será o INSS a pagar diretamente o salário maternidade. O auxílio acidente, que é um benefício que não é a mesma coisa que auxílio doença acidentário, esse benefício de auxílio acidente ele é pago tendo em vista a redução na capacidade de trabalho provocada por sequelas decorrentes de um acidente de qualquer natureza. O segurado tem um acidente de qualquer natureza, pode ser um acidente de trabalho, um acidente comum, ele se afasta, vamos dizer que fosse um empregado, se afasta 15 dias, a empresa remunera esses 15 dias, a partir do 16º, ele passa a receber auxílio-doença da Previdência Social. Quando esse auxílio-doença cessa, porque a lesão já consolidou, a perícia médica do INSS verificando que a lesão consolidou, mas deixou sequelas definitivas que provocam redução na capacidade de trabalho, na capacidade laboral, a Previdência vai indenizar esse indivíduo que já foi autorizado a voltar para o trabalho, mas com sua capacidade de trabalho reduzida. A Previdência vai indenizar esse indivíduo pagando a ele um auxílio acidente. E o nome completo desse benefício é auxílio acidente de qualquer natureza, e é importante a gente sempre falar, para lembrar que ele pode ser pago tendo em vista a redução de capacidade de trabalho produzida por qualquer tipo de acidente, seja de trabalho ou não. Muito bem. O dependente, por sua vez, ele tem direito a 2 benefícios, pensão por morte e auxílio reclusão. E auxílio reclusão para dependentes do segurado de baixa renda. No caso de segurados e dependentes, eles vão ter os serviços, tá? As prestações se dividem em benefícios e serviços. Os serviços são serviço social e reabilitação profissional, e tanto segurado quanto dependente tem garantia desses serviços. Muito bem. Somente poderão se beneficiar do auxílio acidente os segurados incluídos nos incisos 1, 6 e 7 do artigo 11 dessa lei. Então, quem são eles que se beneficiam do auxílio acidente? Empregados, avulsos e segurados especiais. Então, apesar de ser um auxílio acidente de qualquer natureza, tá? Não ser um auxílio acidente de trabalho, e apesar de ser custeado com os recursos provenientes das contribuições que são feitas a título de seguro contra acidente de trabalho, tá? É um benefício que, apesar de vir, os recursos virem do SAT, Seguro contra Acidente de Trabalho, é um benefício concedido tendo em vista a ocorrência, seja de acidente comum ou de qualquer natureza. E esse benefício ele é garantido a empregados, avulsos e segurados especiais. Como os empregados domésticos passaram também, de acordo com a Constituição Federal, a ter direito a seguro contra acidente de trabalho, também vão ter direito a esse benefício, mas se aguarda a regulamentação desse direito. Por enquanto, não tendo regulamentação da alteração promovida no artigo 7º, no parágrafo único do artigo 7º da Constituição, nós só teremos, como detentores desse direito hoje, podendo requerê-lo junto ao INSS, os empregados, os avulsos e os segurados especiais. O aposentado pelo regime geral de previdência, que permanecer em atividade sujeita a esse regime, ou a ele retornar, não fará jus à prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade. Então, é um aposentado que voltou a trabalhar ou se manteve em atividade. Então, já está recebendo o benefício de aposentadoria. Se ele adoecer, ele vai ter auxílio-doença? Não, ele já tem aposentadoria, tá? Então, eu não posso ter um aposentado recebendo também auxílio-doença, certo? Ele também não vai se aposentar de novo. No regime geral, a aposentadoria não tem plural. Então, ele se aposentou, continua trabalhando e contribuindo, não vai se aposentar de novo. Resta só verificar a consolidação dessa tese da desaposentação, a gente conversa de novo sobre isso. Agora, o salário família pode sim ser pago a esse indivíduo. E a reabilitação profissional, quando ele for empregado, ele tem direito. Então, quando eu tenho
O indivíduo aposentado, ele não vai poder acumular a aposentadoria que ele já recebe do regime geral com outros benefícios. Mas é possível ele acumular a aposentadoria com salário família, a aposentadoria com reabilitação profissional. Aí sim isso é permitido. Depois nós vamos falar mais sobre isso de acumulação de benefícios. O segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de emprego com a empresa, ou equiparado à empresa, e o segurado facultativo que contribui na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212, que é aquela redução da alíquota da inclusão previdenciária, contribuem com 5% sobre um salário mínimo, 11% sobre um salário mínimo, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o microempreendedor individual, a dona de casa, que contribuem ambos com 5% sobre o salário mínimo, os demais segurados facultativos, que contribuem com 11% sobre o salário mínimo, os contribuintes individuais por conta própria, que contribuem com 11% do salário mínimo, eles estão naquela sistemática de inclusão previdenciária, isso implica na exclusão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição. O regulamento da Previdência Social não poderia ser diferente, vai repetir o que diz a lei. O regime geral de previdência compreende as seguintes prestações expressas em benefícios e serviços. Quanto ao segurado, tá? Segurado, esse aqui, né? Essa aqui é a lista dos benefícios segurados. Aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de contribuição, especial, auxílio doença, salário família, salário maternidade e auxílio acidente, tá? Esses benefícios são benefícios ditos, né? De prestação continuada, tá? O salário família, ele tem, né, uma sistemática diferente, tá? Mas uma aposentadoria paga mês após mês. A aposentadoria por idade, ela é de prestação continuada e ainda por cima vitalícia. Uma aposentadoria por tempo de contribuição é de prestação continuada e vitalícia. Uma aposentadoria por invalidez é de prestação continuada, mas será paga enquanto o indivíduo permanecer nessa condição. Os aposentados por invalidez são obrigados a se submeter à perícia médica do INSS de 2 em 2 anos e caso se constate que houve, né, uma recuperação, seja ela total ou parcial para o trabalho, essa aposentadoria vai cessar. A forma de cessação a gente vê mais adiante, mas veja que eu não posso dizer que a aposentadoria por invalidez, ela é vitalícia, ela é paga enquanto o segurado permanecer nessa condição. Bom, quanto ao dependente, pensão por morte e auxílio reclusão, tá? Para o dependente. Segurado e dependente, aqui o regulamento só fala em reabilitação profissional. E cadê o serviço social? Ah, não tem mais serviço social no INSS? Claro que tem. Só que o regulamento está dando aqui um entendimento de que aquele serviço social garantido lá na Lei 8.213, ele não é um fim. O serviço social, ele se caracteriza como um conjunto de atividades, de procedimentos, de providências, que são consideradas um meio para atingir finalidade de habilitação, de concessão e manutenção de benefícios, ok? Então, né, tiraram o serviço social aí quanto a ser serviço, não porque ele deixasse de existir, mas porque ele não é um fim, ele é um meio para esclarecer os segurados quanto a direitos e obrigações, orientar a clientela, fazer, né, aquela interface com a sociedade, naquelas sistemáticas de reabilitação, onde precisa conseguir vaga para treinamento dos habilitados, né, habilitandos e reabilitandos, que estão em processo de habilitação e reabilitação profissional. Muito bem. Tá? Então, aqui nós encerramos essa nossa aula e estaremos na nossa próxima aula examinando, na sequência da Lei 8.213, os chamados grandes conceitos da Previdência Social. Então, a nossa ordem de apresentação das informações vai ser o seguinte: nós vamos trabalhar na sequência examinando a questão, por exemplo, da carência para obtenção dos benefícios. Carência, o que diz a Lei 8.213 sobre carência? O que diz o regulamento sobre carência? O que diz a instrução normativa sobre carência? Nós estaremos examinando todas essas disposições.
Ah, Cecília, por que você repete? Eu repito para dar agilidade, tá? Eu faço o seguinte, quando eu falo da lei, eu vou para o regulamento, isso significa que a gente está revisando tudo aquilo que já viu na lei e complementando. Quando eu vou para a instrução normativa, a gente está revisando e complementando. Não sei se vocês já perceberam que quando a gente, né, segue esse percurso, o regulamento agrega mais alguma coisa, a instrução normativa agrega mais alguma coisa. Ah, então estão inventando regras? Não, não estão inventando regras. A ideia nesse detalhamento é permitir a operacionalização, a materialização do direito. Então, é preciso saber como é que eu concedo uma aposentadoria por invalidez, como é que se checa a situação de invalidez, tá? Quando é que o indivíduo pode deixar de receber esse benefício. Então, muitas vezes, todos esses passos têm que ser devidamente detalhados para que o INSS possa cumpri-los e para que o segurado possa entender até onde ele tem direito àquele benefício, tá? Onde é que a lei não lhe permite obter aquela prestação. Então, nosso objetivo aqui é curso completo. Então, a gente tem que ir até os mínimos detalhes daquela matéria, ok? No curso completo de Direito Previdenciário, que ainda está no site, eu fiz uma coisa diferente. Quando você fala, por exemplo, de segurado, que se cita uma lei, essa lei é apresentada. Então, quando eu tenho, por exemplo, estagiário ou bolsista, aí a lei que trata do estágio com todas as suas exigências estará lá. Quando eu trato trabalhador temporário, da mesma forma. Então, eu recomendo a vocês que aproveitem enquanto esse curso completo de Direito Previdenciário ainda está no site e também assistam esse curso, porque a abordagem da matéria foi feita de uma maneira diferente. Então, somando, né, as informações que vocês encontram lá, com as informações deste aqui, que comenta lei, regulamento e instrução normativa, a ideia é que vocês vão, né, para as provas de vocês absolutamente turbinados, principalmente no caso de provas do INSS, em que a instrução normativa é indispensável. Nós vamos ficar até aqui. Na nossa próxima aula estaremos de novo na Lei 8.213 comentando os grandes conceitos, carência, salário de benefício, tá certo? Acidente de trabalho na sequência, que é também um conceito importante. Até lá, gente!